Boa noite a todos que nos assistem. Gostaria aqui de, nesta noite, apresentar mais um podcast, mais um episódio do Segredo e trazendo agora um outro tema para nós iniciarmos aqui o nosso próximo seriado. Eu gostaria primeiro, antes de dizer que foi muito especial e foi algo totalmente diferente o nosso outro podcast que nós tivemos, nosso primeiro episódio. Mas nesta noite nós vamos falar de algo muito importante para as nossas vidas. Vamos falar de algo que pode mudar a nossa jornada. E eu gostaria de nessa noite fazer uma pergunta para todos nós, para você que está me ouvindo. Em específico para você que está me ouvindo. Qual seria, você saberia me responder, qual estado estaria o seu coração? Como está o seu coração hoje? O que está cheio o teu coração? O que mais passa dentro do teu coração neste momento? E entrando neste assunto, eu gostaria aqui de nada mais apresentar o nosso convidado de hoje, que vai nos trazer essa mensagem que nós vimos claramente pela capa, pela thumb, que é o coração. Nosso amado precioso Pastor Neto. Pastor Neto. Amado, que honra, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Honra estar aqui. Poxa, traga para nós um pouquinho daquilo que você tem entendido sobre o coração. Porque essa pergunta já nos traz uma autoanálise, né? A gente já começa a se analisar e ver como realmente está o nosso coração. Essa é uma pergunta que a gente tipicamente não faz no nosso dia a dia, mas é uma pergunta que confronta, né? Que ao mesmo tempo traz um choque, né? Como está o meu coração? Há um questionamento. Poderia nos trazer um pouco mais a respeito? Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade. Bom, na verdade, se falar de coração, tem muito assunto, né? Mas Sim. quando pergunta assim, como é que tá o teu coração? A pessoa automaticamente ela pode analisar assim, coração, tô triste, tô feliz, aconteceu alguma decepção na minha vida, Frustração. uma frustração. Então, normalmente a gente se baseia por isso, né? Sim. Exemplo, se você perguntar sobre como é que tá meu coração hoje, eu me sinto feliz, né? Não porque tudo está fluindo na minha vida, não, mas é porque hoje a minha preocupação é estar na vontade de Deus. Então, esse é o ponto. Então, isso muda bastante, porque nem tudo que você quer, na verdade, eu posso até exagerar aqui, Sim. 90% das coisas que você quer não vai acontecer. E isso é muito difícil a gente entender isso, ou seja, a gente aceitar isso, Sim. né? Então, se perguntasse como é que está meu coração hoje, eu estou bem. Mas será mesmo que eu estou bem? Então, quando a gente vai no Criador de todas as coisas, que é Deus, e a gente vê Sim. por intermédio daquilo que diz a palavra de Deus, a gente vê que o nosso coração está bem distante, né? Sim. Então, como é que está o coração? É um assunto assim que envolve tudo. Hoje a nossa vida ela é movida pelo nosso coração, ela é movida pelas nossas emoções, né? Então, o nosso coração ele tem a capacidade de gerar sentimentos, gerar pensamentos, tudo flui daqui. Né? Então ele pode ser tanto não sei assim dizer, um companheiro, mas também um inimigo. Vamos assim colocar. Nossa, totalmente. Totalmente. Na verdade, é você mesmo, Sim. né? E é interessante falar isso, porque assim, o nosso coração, vamos colocar ele como se fosse um órgão, tá? Sim. É um órgão que está dentro da gente e ele vai decidir tudo na sua Sim. vida. O que você quer ser quando crescer, o que você quer ser quando profissional, o que você quer fazer amanhã, tudo. Exemplo, a gente já dorme pensando em algo e acorda com desejos. E esses desejos, esses sentimentos, tudo, pensamentos, desejos, tudo é construído aqui, né? Então, achei interessante o tema dessa noite, que vai falar sobre o coração, porque é algo que a gente não vive 24 horas. Você está acordado, você está dormindo. O seu coração ele está em ação. Sim. É verdade. Poderia colocar para nós na tela só uma capa que nós fizemos na IA? Achei interessante isso aqui. Muito bom, né? Não, isso aqui mostra um coração totalmente avacalhado. Podre, né? Podre, destruído, um coração que está em pedaços, né? É um coração que está em pedaços. Sim. E eu fiz essa pergunta para todos que estão nos assistindo e também para ti. Porque, assim, quando a gente pensa, assim, para responder de imediato essa pergunta, como está o meu coração? Como está o estado do meu coração? O que está mais cheio o meu coração? Muitos de nós podemos ter uma resposta. Eu penso nisso, eu penso naquilo, eu penso dessa forma. Só que pela palavra de Deus a gente entende outra coisa.
E é isso que a gente gostaria de saber. O Amado poderia nos... Não, tem todo sentido. Eu mesmo, antes de começar a entender um pouquinho mais da palavra de Deus, para mim, o coração, se eu estou em paz comigo, eu estou bem. Essa é a forma que a Entendi. gente entende como é que está o coração. Sim, Não, eu estou bem. Exemplo, pergunta, como é que você está? Eu estou bem, estou sim. ótimo. Minha vida tá Tá boa, boa, eu tô... tá tudo bem. Sim, Aí a resposta clichê. Ah, não, o importante é a saúde. Quem tem saúde tem tudo. Então, sim. assim, isso é uma forma mais humana, ou eu vou trocar a palavra aqui, é uma forma mais. Mentirosa. Também isso, mas assim, mais terrena de responder. Entendi. Né? Mas Sim, a pergunta como é que está o seu coração diante do Senhor? Aí mudou a pergunta. Então, acho que tem duas formas de responder como é que está o coração. sim, Primeiro, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu entendo, e aquilo é como que o Senhor vê o meu coração. O que que ele pode mostrar sim. como é o meu coração? Porque eu vou falar uma coisa, quem aqui gostaria de ser revelado? Ninguém. Então, Ah, quando você vai falar do coração, por exemplo, a gente está vendo aqui um coração totalmente podre, ali a gente consegue ver as artérias, é uma forma bem destruída. Talvez ali possa ser o nosso coração e a gente não consegue enxergar. Diante da minha visão, daquilo que eu posso entender, tá tá tudo tudo bem. bem. Mas como Deus pode ver o coração? E a verdade, né? E como ele pode apresentar como é que tá o seu coração? Aí são dois tipos de vista, de óticas, né? Sim. Não, e poderia nos trazer um pouco mais, então, da verdade dentro da palavra. A gente separou alguns versículos, né? Mas o Amado poderia, Pastor Neto, nos destrinchar um pouco mais, porque entendendo que a verdade, quando ela vem, ela dói. Porque realmente, como o Amado falou, ela coloca em exposto, né? O que estava em oculto, o que estava escondido, ou que eu não sabia. Então, entendendo que nós temos a nosso olhar e, como o senhor disse, Deus tem o olhar dele. E isso que é o que nós temos que diferenciar falando sobre o coração, né? Poderia nos trazer um pouco mais? Meu irmão Arthur, eu vou falar uma coisa assim que eu acredito que. Eu posso estar enganado que eu vou falar, mas vamos chutar alto aqui. Eu acho que 90% das pessoas não gostam de falar como estão. Sim. Porque isso é muito íntimo. Isso é algo pessoal. Ninguém vai ficar falando como é que tá o meu coração, como é que tá o seu coração. Você não vê ninguém falando, ah, que legal, tô assim, tô É, assado. Automaticamente, a gente acaba vivendo num mundo. E este é um mundo, eu vou falar essa frase, um mundo paralelo. Qual é o mundo paralelo? Aquele que você manifesta aqui, aquilo que eu apresento e aquilo quem eu sou. E eu acredito que a palavra de Deus, ele quer revelar quem eu sou. O verdadeiramente. verdadeiro, e não Sim. aquilo que eu estou te apresentando. Né? Então a gente sabe quantas pessoas estão rindo aí fora, eu mesmo. Eu vou contar, me permita dizer isso. Sim, por favor. Eu tinha uma vida assim, que eu era feliz por fora, né? Sim. Eu mostrava toda uma felicidade. Apresentava algo. Apresentava. Mas só Deus sabia quando eu chegava em casa, encostava a cabeça no travesseiro, como eu verdadeiramente estava. E talvez é isso que estamos vivendo hoje. E isso acaba sufocando. Exemplo, o que aconteceu? Eu já fiz fiz não, eu ouvi um pequeno estudo que mostrou que as pessoas que lá no Japão, né, o Japão é um país que mais acontece suicídio. Eles sofrem calados. Eles vivem uma vida em off. Sim. Isso gerou a depressão, isso gerou tantas consequências que eu não quero Sim. entrar nisso, mas assim, gerou um nível maior de suicídio no Japão. Né? Aí tem outros países também que estão nesse ponto. Por quê? Porque elas, lá dentro, elas têm ela é uma pessoa. Ela tem as suas convicções. Ela é aquilo que ela consegue entender de si mesma. E isso pode ser muito prejudicial. Né? Então, quando a gente fala do coração, a gente está falando de algo muito sério. Vamos imaginar que a sua vida ela depende do teu coração. O teu futuro aqui na Terra depende do teu coração. Imagina a eternidade. Então, eu gostaria de aproveitar, gostaria de Sim. compartilhar um tema que é baseado nisto aqui que eu comecei a ser confrontado. Sim. Assim, sabe quando você se questiona? Uma vez eu estava conversando com uma pessoa, a gente brincou assim, falou assim, eu perdi muito tempo na minha vida pensando nos pensamentos. Interessante isso. Interessante. Porque assim, você perde tempo na sua vida, lá na sua casa. Deixa eu pensar um pouco. Deixa eu pensar o que eu tô pensando. Deixa eu pensar o que eu estou pensando. Por Sim. que eu estou pensando isso? E aí, de repente, você chega em conclusões. Por que eu sou assim? E esse é o ponto. Sim. Se a gente entender por que você é assim, e você fala, eu sou assim porque eu me descobri, e as pessoas não sabem. Isso que eu vou dizer agora. Talvez, não vou falar que as pessoas não sabem. Sim. Nós somos enganados. Essa é a real. Pronto. É Falei. isso.
Então aqui eu quero apresentar Por favor. o que está escrito em Jeremias 17:9, que esse é um assunto assim que tem muita carta na manga para a gente conversar, mas o tempo é curto. Quero só falar esse versículo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e é desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Então aqui a gente está entendendo que a palavra de Deus está mostrando que o meu coração, ele é enganoso. O meu coração, ele é completamente enganoso. Ou seja, já descobrimos aqui que Sim. tudo que acontece é aqui dentro o problema. Não é externo, é interno. E aqui eu também consigo ver que ele é desesperadamente corrupto. Eu não acreditava nisso, não, mas eu sou um cara. Bom, Eu sou um cara legal, eu sou um cara bom. eu faço bem. Eu faço bem, eu não roubo ninguém. Sim. Eu sou justo nas minhas divisões ali, de viver como um homem normal aqui nessa terra. Então a gente encara isso e fala, não, tem alguma coisa errada. Aí eu penso, mas em quem eu vou acreditar? Naquilo que eu acho que sou ou naquilo que a palavra está dizendo? E aí começa o primeiro confronto. Sim. Porque você vê, enganoso é o coração. Pronto, então eu já sei, X anos da minha vida eu já fui conduzido pelo meu coração. Em outras palavras, eu posso ter sido enganado. É verdade. E porque a palavra de Deus diz aqui no final, outro versículo 17, 10, 9 e 10, aqui mostra quem o conhecerá, mostrando que a única pessoa, o único ser que conhece o nosso coração verdadeiramente, de quem eu sou aqui na profundeza, é Deus, não sou eu. E aí começa A desmascarar, né? desmascara. Não tem como. E aí vamos lá, com o enganoso é o coração. Já pensou que tudo que você é hoje é porque o teu coração te inclinou para isso? Por vários motivos. Sim. Uma vez eu estava falando com uma pessoa, e essa pessoa até me autorizou a contar esse testemunho, que ela disse o seguinte, o que deixou ela querer ser algo na profissão dela foi porque ela teria um título no nome dela, como um cargo pesado, um cargo de referência. Então decidiu, ou seja, ali ela queria sentir aquela, eu sou isto, eu quero ser isso. Não porque ela pensou, ali eu vou tirar meu sustento. Não, Sim. houve uma intenção, né? Quantas pessoas, eu falo por mim mesmo, eu queria ser jogador de futebol, já falei isso em algumas ocasiões, eu queria ser jogador de futebol. Na minha frente tava, porque eu quero ajudar minha família, eu quero comprar uma casa para minha mãe. Sempre, né? Aquela Sempre, coisa. sempre. Mas lá no fundo, qual era a intenção? Lá no profundo, não, eu quero poder sair com quem eu quero poder viver todos os meus Ter prazeres. carro, luxuar, Ostentar. ostentar. E aí eu te falo, quem é que me levou a isso? Quem me conduziu a isso? Coração. E o nosso coração, a palavra de Deus diz que ele é perverso. Em outras traduções, aqui está dizendo desesperadamente corrupto, mas a outra tradução está escrito: o coração é enganoso mais que todas as coisas, ele é desesperadamente perverso. O que é perverso? Bom, se você falar o que é perverso, a palavra já é pesada. Se você dizer, eu conheço um cara, ele é perverso, você já vai falar o quê? O que bom você pode tirar dessa pessoa? E a palavra de Deus está dizendo que o nosso coração é isso. Então, ou seja, por mais que eu acredite que eu seja bom, porque eu tiro as minhas conclusões por aquilo que eu acho. Sim. Mas quando você é confrontado com essa verdade, você fala, então eu sou perverso? Mas quando eu sou perverso? É quando Deus começa a mostrar que tudo que você produz do seu coração, ele é voltado ao pecado. Exemplo, me permita fazer outro exemplo? Imagina que você tem um desejo de comprar um carro. Tu vai pensar, eu quero comprar um carro. Vamos imaginar que você tenha condição. Certo. Isso no básico. Não, eu vou comprar esse carro porque ele é econômico, vou comprar esse carro porque ele me traz um conforto, ele traz De um ar-condicionado. princípio, assim, é isso, né? Ele traz um ar-condicionado, ele é hidráulico. Poxa, ele é isso. Mas lá no fundo, lá na profundeza, ele fala assim, é bom que todo mundo vai ver que você é o cara. Olha só, quando você passar ali, todo mundo vai olhar pra você. Olha, você vai chamar atenção, você vai ostentar. Isso você acha que o teu coração vai falar? Não. Inclusive, tudo que você é hoje é porque o teu coração te definiu a ser. Claro que existem as conduções. Exemplo, o meu gerente falava assim, se você andar com 2 ricos, não, 2 milionários, você será o terceiro. Vamos imaginar que fosse tudo isso, né? Sim. Se você andar com 2 caras inteligentes, você será o terceiro. Sim. Se você andar com 2 caras no trabalho que é dedicado, exemplar, resiliente, você será o terceiro resiliente. Se você andar com 2 caras mentirosos, você será o terceiro mentiroso. Então vamos lá, tudo que você possa ser hoje, não vou falar que tudo, mas a grande porcentagem, você é algo porque alguém lhe conduziu. Sim. Ou você espelhou em algo. Exemplo, eu gosto daquele artista, eu gosto. E você observa, você vai acabar sendo igual ele. Né? O nosso coração é isso. Entendi. Pastor Neto, nossa, tremendo um pouco aqui trazendo, destrinchando, né? Como que é o nosso coração.
realmente, né, diante da verdade, porque uma coisa é eu determinar, outra coisa é alguém determinar, outra coisa é a verdade, né, a palavra de Deus. E então, para entender um pouco melhor, nosso coração nada mais é que um motor. Ele é quem ele dá um movimento, ele é quem. Só que além dele ser o que dá um movimento, ele é o que dá a força para realmente andar, né, para nós sermos algo ou vamos assim dizer, tomarmos decisões. Existe o porquê, né? E esse o porquê é lá no profundo dele, né? Porque tá dizendo claramente aqui, tem outra tradução também, né? Na próxima. Posso passar? Pode, Ó, essa outra tradução por aqui. favor. Olha essa aqui, ó. Coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Ou seja, ele é mais enganoso que o próprio Satanás. Ele é Sim. mais enganoso que os Que o demônios, diabo. que o diabo. Pronto, falar a real. E olha só. E sua doença é incurável. Ou seja, não há cura. Meu Deus. Em outras traduções, como eu falei do perverso. Olha só. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu, várias vezes, Sim. eu caí nesse engano do meu coração. Não, eu sei quem eu sou. Na verdade, você não sabe. Tanto é que quando você se pega numa profundidade de pecado, você fala, meu Deus, o que eu fui fazer isso? Como eu cheguei aqui? Ou seja, você foi conduzido 100% pelo teu coração. E qual é o problema? As pessoas terceirizam o culpado. Não, é o diabo. Foi o demônio. que me influenciaram. Menos sabe que é o próprio coração que te arrasta para isso. Como você estava falando, existe uma raiz para tudo isso. Sim. Existe um porquê de tudo isso. Por que o teu coração? Por que o meu coração é isso? Existe um porquê, tá? Interessante, trazemos esse assunto aqui nesse seriado que ainda vai continuar, e muito importante porque eu não sei se você já ouviu, Pastor Neto, aquela frase, segue o que tá no teu coração, faz o que tá no teu coração. Essa é a frase mortal. Essa é a frase típica, né? É aquela de hoje, nessa geração. Hoje você... Não, até ontem que eu digo, passado, você ouve muito essa frase. Não, posso falar uma coisa? Segue o que tá no teu coração. Isso vem uma frase assim, de prazer. Nossa, que delícia ouvir essa frase. É como se fosse, não, você está certo. Segue aí que vai dar tudo certo, vai fluir. Mortal, E mortal. É mortal, não tem como. E eu digo por mim que realmente foram muitas coisas também que eu vivi, e como o senhor nos trouxe também, que um simples testemunho da sua vida, né? De você querer ser jogador de futebol. E lá no profundo, lá no superficial, né? Se auto-engana, o coração enganando, dizendo... Sabe o que eu falava? Ah. Que eu conheci um rapaz que ele jogou no Corinthians, tudo Certo. mais, e ele morava no bairro. Ele morou no bairro. Eu falava, não, um dia que você é jogador de futebol, eu vou ajudar os vizinhos, vou ajudar meus amigos. Eu falava isso também. Ai. Eu Não salvei. Não, zero salvação. Eu falava que eu queria ser jogador de futebol porque eu gostava de futebol. Eu gostava de futebol. Aí quando eu fui lá no profundo mesmo, eu descobri que era totalmente meu coração perverso, desesperadamente corrupto. Eu queria aparecer, eu queria estar na capa, eu queria que todo mundo me visse. Sempre isso. Sempre. O coração sempre quer ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. E tem, assim, quando fala do coração, algo me espanta, mas é libertador. Porque é o seguinte, imagina que hoje eu tô com 45, eu tô há 2 anos e meio, vamos imaginar, diante do Senhor, eu tomei uma decisão por Jesus, me arrependi dos pecados, renunciei muitas coisas. Mas antes disso, eu notei, eu achava, com todas as convicções, não, eu estou fazendo o que é certo. E tinha coisas que eram, não, isso aqui eu já sei que eu estou errando. Mas muitas coisas eu achava que eu estava certo. E você sabe o que mais me deixou frustrado, porém foi libertador? Saber que quem me enganou todo esse ano, todo esse tempo, fui eu mesmo. Meu Deus. Ninguém me enganou, eu me enganei. Você quer ver? Quantas vezes você abriu os olhos lá num local onde você não deveria estar, numa situação que você não deveria estar, e você olha pra você e você fala, o que eu tô fazendo aqui? Na sua mente você fala isso, né? Mas no coração... Aí você fala, puxa, alguém me enganou, alguém me trouxe aqui. O próprio coração enganoso. E o pior de tudo isso é que é o nosso próprio coração, né? E de entender é mais fácil. Vamos calcular assim. O meu coração é o meu maior inimigo. Eu não posso confiar no meu coração. E o que é o meu coração? É quando eu crio planos ou projetos para pecar. E de uma forma... E ele vai te enganar. Então,
Entendendo isso, Pastor Neto, como nós poderíamos diferenciar quando não é o meu coração, quando é, vamos assim dizer, a voz de Deus, o direcionamento de Deus, e quando é o meu coração? Porque nós entendemos que o coração é mais enganoso que todas as coisas. E vamos assim colocar, se nós somos enganados por pessoas, vamos assim colocar, por pessoas que estão na mesma carne que a gente, vivem na mesma terra que a gente já é enganado, quanto mais por algo que é mais enganoso que o próprio diabo. Ó, eu vou começar por uma frase. Certo. Quando a pessoa fala assim, eu amo a minha companhia, Já era. ela já tá no cemitério, No inferno. já tá no inferno. Eu amo a minha companhia, eu amo ficar sozinho, eu não gosto de ficar com ninguém, eu gosto de ficar comigo. Este é o maior perigo. Porque, observa, a primeira vez que eu pequei, eu estava com quem? Sozinho. Eu maquinei com quem? Sozinho. Quando você está sozinho, a probabilidade de você pecar é 99,9%. Então, respondendo a sua pergunta, como que eu posso entender quando é o meu coração, quando não é o meu coração? A palavra de Deus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? É Jesus. E não é superficial. Ah, não, eu creio em Jesus. Não é uma questão de crer. Sim. É uma questão de você entender o que ele tem para você. Então, Sim. o Espírito Santo, ele começa a te mostrar as profundezas do teu coração e as intenções dela, que no final é o pecado. Se você não tiver essa experiência com Jesus, você nunca vai saber quando é o teu coração. Sim. Você vai achar que é Deus também. Então é necessário 2 pontos. Você entender que tudo que o teu coração te leva é para o orgulho. É para alimentar o seu ego. Seu eu, né? O seu eu. Então tudo que te posiciona para alimentar o ego, alimentar o seu eu, é o coração. Agora, aquilo que é para te fazer morrer Sim. é o Espírito Santo. Então hoje, quando eu acordo, ou eu vou tomar uma decisão. Sim. Vou falar isso aqui. Por favor. Eu vou tomar uma decisão muito importante na minha vida. A primeira pergunta que eu faço, o que vai causar em mim? Na salvação, né? Na sua salvação. Exemplo, aqui na Terra, vamos falar Sim, aqui sim. na Terra. O que vai causar em mim? Vai me dar, vai me encher, não, eu sou o cara, vai acontecer alguma coisa que eu possa ver só benefício, ou vai mostrar assim, peraí, eu vou matar o meu eu com isso, a minha carne vai morrer com isso, eu não vou experimentar os prazeres da minha carne. Então, este é o Espírito Santo lhe conduzindo. Caso contrário, se nós ouvirmos o nosso coração, o fim é trágico. Olha, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela falou assim pra mim, eu tirei uns dias de férias. 3 dias, acho, 2, 3 dias. E eu fui, eu aluguei um apartamento lá na praia e fiquei, esses 3 dias foi a coisa mais gostosa que eu tive. Eu tinha que tirar esse tempo pra mim, etc, tal. Tudo bem. Que mal tem você tirar um dia pra descansar, colocar as cabeças no lugar, os É lícito, pensamentos... né? É lícito, é lícito. Não tem nenhum problema quanto a isso. Eu falei pra essa pessoa, eu não faço isso. Porque eu me conheço hoje. Eu sei que se eu ficar sozinho comigo, a probabilidade de eu pecar é muito maior. Imagina eu na praia sozinho, né? Então eu tô lá sozinho, que mal tem andar na orla da praia, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Humanamente falando, não tem Tá nenhum tendo problema, mas eu me Tudo conheço, isso. eu sei de onde eu vim, eu ficar ali, eu vou cruzar o olhar com alguém, eu vou estar sozinho, ninguém me vê, ninguém me conhece, ninguém sabe quem sou eu. Então ali para trocar um olhar, criar uma situação de pecado, é 99%. Então, eu não me submeteria a isso. Agora, mas não tem nada a ver. Tudo bem, se você consegue acreditar nisso, tudo bem. Mas eu falo isso porque quando você está sozinho, o seu coração, ele vai administrar todo um projeto. E o que a palavra de Deus diz? Conhecereis a verdade e ela vai vos libertar. Ou seja, quando eu ouço a palavra de Deus, a palavra também diz assim, que a fé vem pelo ouvir. Sim. E ouvir a palavra de Deus. A palavra ouvir, a palavra de Deus, na tradução original está escrito no grego, a palavra rema. O que é a palavra rema? Vou traduzir. Sim. Uma direção. Então vamos lá. Você vai ter direção na sua vida, aqui na Terra, estou falando da Terra. Ouvindo o teu coração? Não. A palavra rema vem de onde? Do teu coração? Não. A palavra rema, que é uma direção, a verdadeira direção vem do Senhor. Então se eu não ouço o Senhor, qual é o benefício que eu vou ter tendo um tempo comigo? Nenhum. Qual é a direção correta que eu vou ter tendo um tempo comigo? Nenhum. Ou assim, melhor dizendo,
Vai ter uma direção do pecado. Vai para o pecado. Porque o pecado é assim, ó. O pecado é viver este mundo, viver os prazeres dessa terra. Amor, né? O amor Os desse... desejos, os prazeres, né? Posso compartilhar um outro versículo aqui. Esse daqui me chamou bastante atenção, né? Que diz em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Diz assim, acima de tudo, olha só, acima de tudo, ou seja, da tua saúde, da família, do teu dos dinheiro, bens. dos bens, de tudo. Olha só, aqui tá englobando tudo, não é metade. Sim. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Em outras traduções está escrito assim, dele depende toda a sua eternidade. Ou seja, o que eu devo guardar então? O meu coração. Sim. Então, o que é eu guardar o coração? Você acha que eu vou expor o meu coração? Já é enganoso. Maligno. Perverso. Corrupto. Você acha que eu vou expor o meu coração, inclinar o meu coração para ouvir alguma coisa desse mundo? Então eu tenho que guardar o meu coração. Sim. E isso eu demorei muito para entender. Sim. Eu demorei para entender. Hoje eu consigo compreender que eu não vou expor meu coração a ficar ouvindo as coisas desse mundo, porque eu vou trazer toda a malignidade do mundo para dentro de mim. Muito menos ver. Então, de tudo, o que eu devo guardar? O meu coração. Então é em todos os aspectos. Então eu vou guardar meu coração de murmuração. Quer ver um exemplo? Fica do lado de uma pessoa que reclama 2 minutos. Como é que você fica no final dessa conversa? Tu fica pesado. Totalmente. E sai de lá murmurando. E sai de lá igual. Então, assim, a palavra de Deus está nos ensinando que eu devo guardar meu coração. Aí eu faço uma pergunta para nós, quem está nos assistindo hoje. Você tem guardado o teu coração? Você tem realmente protegido o seu coração para não ficar exposto por aí? Aonde você inclina o seu coração? Você é aquilo que você come. Então você é aquilo que você assiste. Você é aquilo que você vê. Porque os olhos é a janela da alma. Então imagina, tudo que você dedica seu tempo, que você dedica o seu olhar, você fixa nisso, o seu coração será cheio disso. Então se eu paro para ver, assistir, contemplar as coisas desse mundo, o que eu estou trazendo? Toda a malignidade. E por que a malignidade? Porque a palavra de Deus diz que o mundo jaz o maligno. O que é jaz o maligno? Significa que o mundo está sob o poder, em outras palavras, a influência do maligno. Então tô aqui, tô legal, tô bem, cheguei de um culto, cheguei de uma ministração, tô bem. Sim. Aí de repente, deixa eu ver o que tá acontecendo aqui na internet. No seu celular, na televisão, seja lá onde for. Quando você começa a passear ali, os seus olhos estão captando. Sim. Aí eu vou lá, começo a assistir um seriado, alguma coisa. Mas eu tenho que entender que aquela influência veio do maligno. E muitas vezes eu falo que eu demorei muito para compreender isso. Mas eu tive uma reação na hora. Eu lembro que eu estava muito bem com o Senhor, no sentido de estar me aproximando. Sim. E um dia eu fui assistir um pequeno trecho de algo lícito. Sim. Quando eu terminei de assistir aquilo, eu estava muito mal. Eu estava emotivo. Eu estava estranho. Oscilante. Eu comecei a ficar emocional demais. Nada que a gente não possa. Sim. Mas eu comecei a ficar assim. Aí eu fiquei carente. Aí bateu uma carência. Sim. Questionamentos. Dúvidas. Mas o que me chamou a atenção é que eu comecei a ficar carente. Eu achei isso estranho. Eu falei, pô, mas eu estava tão bem. De repente eu fiquei carente. Aí veio assim, o Espírito Santo na hora. Olha o que você assistiu. Eu estava assistindo algo normal. Não tinha nada sim. Não tinha nada ilícito. Imoral. Não, era coisa normal. Mas aí o Espírito Santo falou no meu coração, tudo isso está sobre a influência do maligno. Então não pensa que as coisas que a gente pega do mundo, sim, só porque é algo tão simples, não tem uma cena de sexo, não tem uma cena de morte, que tá tudo bem. Tudo que se passa hoje no mundo, existe uma influência. Para encher, né, o nosso coração. E o nosso coração é cheio disso. Aí então, olha só, acima de tudo, eu devo fazer o quê? Guardar o meu coração. Se eu não guardar meu coração, eu vou encher ele de algo. Sim. Então isso é um convite que a gente acaba sempre fazendo aqui para os irmãos que participam, que estão com a gente. A gente fala, meu amigo, guarda teu coração. Exemplo, eu estou de bem com você, está tudo bem, e nós temos um amigo em comum. Vamos pegar aqui o Dr. Israel em comum. E de repente um dia você vem olhar para mim e fala, pô, Israel fez isso, fez aquilo outro. Sim. E até então tem um olhar legal do Israel. Não, você precisa ver o que ele fez comigo. Fez isso, fez aquilo. Inconscientemente, sim, você abriu seu coração. Só. Eu parei para ouvir
Você abriu seu coração e falou para você compartilhou comigo por causa da nossa Sim. amizade, da nossa transparência. Só que quando isso entrou no meu coração, como é que o meu coração examina isso? Ele não vai examinar, Sim. vamos ajudar o Israel porque ele deve estar passando por uma prova. Não, meu coração vai falar assim, tá vendo? Ele é falso. Olha como ele é. Sim. Aí o que vai acontecer comigo? A minha ótica pelo Israel vai mudar. Então quando eu ver o Israel, olha o que o meu coração vai falar, tá vendo como ele é mentiroso? Olha lá, sorrindo lá, mas ele é mó mentiroso. Porque você não guardou tudo que eu falei no já. coração. Encheu. Exato. Então, quantos de nós somos influenciados hoje, terceirizados um problema, que às vezes a real nem é? Às vezes a gente está causando um clima, uma atmosfera, uma situação de alguém que nem existe aquela situação. Mas o coração, ele provoca todo esse filme de terror. Isso é o que o nosso coração produz. É verdade. E não, pastor Neto, é impressionante quanto o nosso coração, como tá dizendo aqui, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, em outras traduções está dizendo que ele é que depende as fontes da vida. Então, ele é como se fosse realmente uma fonte. Uma fonte ela recebe e ela também entrega. Então, ou seja, tudo aquilo que eu receber é o que vai sair de mim também. Ou tudo aquilo que eu transparecer, a forma que eu me visto, a forma que eu falo, o meu comportamento, o que eu vejo. A minha vida, ela vai refletir o que está cheio no meu coração. E o senhor trazendo o detalhe do crer, né? Que muitos dizem, né? E até mesmo eu dizia, eu falava, eu acredito em Jesus, eu sou cristão, né? Ainda assim, não entendendo o evangelho eterno, não entendendo a verdade. Mas eu entendi que crer significa uma intimidade, significa um compromisso. Então, quando eu digo eu creio em Jesus, eu estou dizendo eu tenho uma intimidade com Jesus. Então, ao mesmo tempo que eu conheço Jesus, Jesus me conhece. E será que de fato ele me conhece pelo que está lá no profundo do meu coração ou só o que eu estou apresentando no raso? Tipo, algo superficial, algo mentiroso, né? E querendo me enganar, porque o nosso coração é assim, né? Mas entrando dentro desse assunto já, aproveitando, sabendo que o nosso coração é uma fonte, poderia nos passar algum versículo aqui que vai ser passado, Sim. mas um pouco mais sobre entendendo que nós também podemos contaminar, que do nosso coração que sai tudo aquilo que a gente recebe. Poderia nos dizer um pouco mais sobre isso? Meu Deus, é muita coisa. Mas simplificando, observa que tudo que piora, tudo aquilo que pode causar um terror na sua casa, na Sim. sua família, o que pode estragar nosso convívio, tudo sai do nosso coração. Então eu quero mostrar aqui um versículo que vai mostrar isso aqui, ó. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro. Então aqui a palavra de Deus está ensinando verdadeiramente quem eu sou. Sim. Então, se em algum momento eu achei que eu sou bom, se em algum momento eu achei que não, eu não tenho maldade, eu não roubo, eu não mato ninguém, eu não furto ninguém, eu não falo mal de ninguém, tudo bem. Mas olha que o Senhor está mostrando aqui. Jesus está dizendo que todos os nossos impulsos para o pecado vêm do coração. E aí tem uma lista desses impulsos. Sim. Tem uma lista que é o agravante que sai do nosso coração. Antes de você entrar na lista, então deixando claro que não é Satanás, não é demônio, não é. É o E nosso... isso que é o pior de você reconhecer. Sim. Falar assim, não, imagina, eu não sou isso não. Não sou desse jeito. Porque não, é o demônio tá mandando. Amado, não tem nada a ver com o demônio. A gente tem que entender o que é eu e o que é as influências. Quando é o demônio? Quando eu abro meu coração, inclino meu coração para as coisas desse mundo, aí eu vou receber as influências. Sim. Porque a palavra de Deus diz que a malignidade está no mundo, que é de Satanás. Então imagina, junta o teu coração corrupto, sim, enganoso. Aí você pega o seu coração e debruça ele nas coisas desse mundo. Então agora você vai receber a malignidade. Sim. Então agora o seu estado se torna pior. Porque vamos assim colocar, uma pessoa ela não usa droga sem o dinheiro. Então primeiro ela tem que ter o desejo de usar a droga. E para ela poder usar a droga, o que ela vai ter que fazer? Ir pro mundo. Ir pro mundo. É a mesma coisa. Perfeito entendimento. Agora isso aqui, ó. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Quer ver um exemplo aqui pra gente ver? Eu sou muito legal, você é muito legal, todos somos muito legais. A gente pensa assim. Aí de repente eu vou lá e faço eu faço você enxergar algo diferente numa pessoa.
O meu coração fez com que você pecasse. Aquilo que eu faço você enxergar, eu também faço você pecar. Então, se você não cuidar do seu coração e entender que as pessoas falam, e até eu também. Sim. E vou dar um exemplo. A gente dá um nome que as palavras facas. O que é isso? Imagina, a pessoa tá aqui e ela começa a dar indireta. Porque não sei o que, pum, soltou. Aquilo ali é como se fosse palavras facas. Ou seja, aquela palavra ela não traz restauração, ela traz ódio. Ela mata. Quantas vezes saiu da nossa boca uma indireta que, em vez de ajustar, em vez de ajudar, em vez de Dar restaurar, vida, né? matou as pessoas. Em vez de uma fé. Um exemplo simples. Sim. Aquela pessoa vem até você e ela tá cheia de problemas. Ela chegou aqui carregada, ela chegou aqui pesada, ela precisa de ajuda, ela precisa de socorro. E aí, de repente, você olha para ela e fala, essa pessoa não presta. Essa pessoa não quer nada com Deus. O que você lançou? Uma palavra de morte. E nasceu de onde? Do coração. Do coração. E como vê isso? É aquilo que você entende. Enquanto a palavra de Deus diz para nós sermos misericordiosos, a gente está sendo o quê? Radical. Porque quando é para os outros, somos completamente radicais. Sim, mas Misericórdia nós, zero. Mas quando é pra nós, aí tem aquela coisa de vitimismo, né? Tipo, mas não poderia me tratar dessa forma, né? E aí E o coração é ele que domina, infelizmente. Sim. Olha só aqui, dando continuidade Sim. no versículo. Pois do coração saem, olha só, os maus pensamentos. Então vamos lá, vamos falar rapidamente aqui para a gente concluir. Certo. Tudo que é mau pensamento veio do coração, não tem nada a ver com o demônio. Nasce daqui. Sim. Os maus pensamentos, fofoca, injúria, inveja, malícia, pornografia, de onde nasce tudo isso? Os homicídios, ou seja, de onde vem a vontade de matar, o desejo de matar? Do coração. Os adultérios, alguém chega e fala assim, não, hoje eu vou levantar e alguém me convenceu que eu preciso adulterar. O demônio falou no meu ouvido, eu vou... Não, hoje eu acordei e aí o demônio veio e falou, vai lá e traz sua esposa. Não, olha de onde vem, do coração. Né? Olha outra, as imoralidades sexuais. Observa que agora tudo está falando pelo lado carnal. Sim. Toda imoralidade sexual, o desejo, qualquer for, toda a linha que sai de pecado sexual vem do coração. Como eu posso ser bom? Nunca. Quantas vezes, olha, eu me arrependi muito. Quantas vezes eu olhava para uma pessoa e eu já estava vendo ela do jeito que eu queria. Meu Deus. Eu penso, Sim. Será que as pessoas não são assim? Somos. Entendeu? Quantas vezes eu olhava uma pessoa, eu já tirava a roupa da pessoa com os olhos, só de olhar. E eu pergunto, como que era isso? Não, é o demônio? Não, aqui vem do coração. Os roubos, os falsos testemunhos e as mentiras, as calúnias, ou seja, que a gente estava falando agora. Sim. Você quer destruir a vida de uma pessoa, começa a falar mal dela, começa a murmurar. Então, isso tudo, esse caos todo não é externo, é do coração. Sim. E entendendo que a gente, são riquezas, né? Dá pra gente abrir muito aqui sobre o nosso próprio coração. Mas, como diz no anterior, se puder voltar rapidamente, mas as coisas que saem da boca vêm do coração. Então, a gente entendendo isso, Pastor Neto, então, tudo aquilo que eu falo no meu dia a dia é o que está mais cheio no meu coração. Então, a boca fala o que está cheio o coração, né? Então, entendendo que se eu falo mais as coisas do mundo, e nós entendemos hoje que as coisas do mundo, elas já são do maligno. E que pior, a própria palavra de Deus fala que nós não devemos amar as coisas do mundo. Então, fazendo um cálculo aqui, hoje aquela pergunta que nós fizemos no início pode ser respondida. Se a gente colocar assim, o que eu tenho mais falado no meu dia? Eu tenho falado mais as coisas do mundo do que de Jesus? Eu tenho falado mais as coisas do mundo do que de Deus? Então, automaticamente... Quer ver um ponto aqui? Por favor. É até vergonhoso falar isso aqui, mas eu preciso falar um pouquinho. Teve uma época da minha vida que eu queria entender como a mulher pensava. Porque o objetivo era... Sim. Era aquele papel do caçador de homem, sim, aquele cara lá do mundo. Sim. Como conquistar. Como conquistar. Então eu lia muitas coisas referente a como a mulher pensava. E isso tudo fez com que eu me aprofundasse na malignidade. Do seu próprio coração. Do meu próprio coração. Automaticamente, eu sonhava com um relacionamento. Aquele relacionamento de filme.
Superficial. Aquela coisa que você fala, um amor platônico, Sim. uma coisa louca que você olha, a pessoa sai correndo na chuva, se abraça, aquela loucura toda. Sim, sim. Então, o meu coração começou a produzir uma cena ou um desejo de ter um relacionamento como qualquer outro, sei lá, ou qualquer outro coração. Certo. Então, hoje, se você observar, e como era o meu coração na época? Só falava desse assunto. Qual era o meu coração? Só pensava em relacionamento. Como era o meu coração? Só pensava naquilo que era prazeroso para mim. Sim. Então, assim, o que eu pensava? Eu só penso nisso, só falo nisso, eu só estudo isso, eu só leio isso. Então, hoje, tem pessoas que só pensam em relacionamento. Sim. Ela não fala com ninguém, mas ela tá vendo. Quer assistir filme disso, quer assistir um filme de romance. Qual é o mal que tem assistir um filme de romance? Moralmente falando, não tem nenhum. Olha só, aí eu falo, vamos assistir um filme de terror, vamos assistir um filme de romance, tá? A pergunta é, o que aquele filminho simples de romance vai causar no teu coração? Tu vai ficar carente, tu vai começar a procurar aí, igual procura aí na rua. Tu vai começar a entrar numa cilada que o teu coração vai te proporcionando, que vai chegar uma hora que você não vai encontrar ninguém. Aí não encontrando ninguém, você se frustra. Aí você vai achar feia, você vai se achar feio. Aí você vai ter que fazer alguma coisa para chamar atenção. Amado, é uma... Sim, é um bolo que o coração Você vai te levando você vai e vai indo. afundando. De repente você abre o olho onde você tá. Lá no Tinder. Você tá lá no Facebook, você tá lá não sei aonde, no aplicativo, e começa. Esse não, esse sim, esse não, essa sim, esse não, essa sim. Aí você vai conhecer com o coração cheio de esperança. Aquele primeiro encontro com aquela pessoa é sensacional. Nossa, encontrei o amor da minha vida. Tá bom. Passa 2 dias. Já fez o que você queria. Conquistou, perdeu, tal. Sim. Já foi tudo. Aí você olha, não tá legal. Aí começa a procurar outra pessoa. Mais na frustração. Por quê? Porque o seu coração idealizou aquele filme, aquele homem daquele filme, aquela mulher daquele filme. Sim. Aquele romance que não existe, porque a gente sabe, e eu gosto de falar isso, não existe relacionamento perfeito quando você busca. Não. Quando você sai atrás, é Deus quem tem que procurar. É Deus quem tem que lhe mostrar. É Deus quem tem que trazer. Deus. É a vontade de Deus. Então aqui a gente vai entrar num assunto que vai mais longe ainda. Sim. E entendendo isso, a gente vai destrinchar muitas coisas ainda, né? Sobre o coração. Mas é impressionante que o nosso coração, ele é literalmente o que a palavra de Deus falou no versículo anterior que a gente leu. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. A gente pode colocar aqui também, pois dele depende a sua salvação. Então, e entendendo tudo isso, Pastor Neto, poderia nos trazer um pouco mais que você tem vivido particularmente, um pouquinho só, de como está o teu coração, tanto nas missões, no seu calendário, vamos assim dizer, no calendário que Deus estabeleceu para ti agora de uma nova vida. Como que está o teu coração? Olha, cada dia eu noto que eu preciso me aproximar da palavra de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela luz da palavra e nunca ir pelo meu coração. Sim. Eu converso com muitas pessoas e quando a pessoa vem conversar comigo, tudo que ela fala, 90%, foi porque o coração dela enfiou ela, colocou ela nessa situação. Sim. Principalmente quando se trata de relacionamento. O que eu presencio, quantos relacionamentos, pessoas frustradas, foram traídas e passaram por tantas coisas, estão com o coração... Vamos lá, a fachada é, eu quero algo sério, Sim. mas a intenção é o caminho errado. Você quer algo sério procurando no lugar errado? O desejo de querer ter um relacionamento é divino. A vontade de ter um companheiro, uma companheira é divino. Isso faz parte. Deus fez isso. Sim. A pergunta é, qual é o caminho que você vai encontrar isso? Então, se o teu coração vai falar, olha como que o coração é maligno, presta atenção. Não, Deus fez o homem e a mulher para que ambos tenham um relacionamento. Aí o coração fala, então, exatamente, é bíblico, agora vem comigo. E te manda nos caminhos errados. Sim. Ou seja, você pega uma verdade, mas é colocado num caminho errado. Então, o que vai ter o final? Não, mas Deus me deu a oportunidade, eu sou uma pessoa que posso fazer isso. E aí, o caminho pelo qual você buscou ou está encontrando alguém pode ser fatal. E eu sempre falo assim, esses dias eu conversava com um rapaz, eu falei assim pra ele, meu amigo,
em saber que muitas pessoas hoje estão sofrendo porque ouviram e acreditaram no seu próprio coração. E eu não me tiro dessa linha, Sim. né? Então, assim, desse pacote eu tô totalmente incluído, porque tudo na minha vida hoje, quando eu olho, eu falo, meu coração me enganou. Tudo, desde escolha de profissão, Sim. de muitas coisas, determinações que eu fiz, decisões que eu tomei que hoje eu me frustro, eu me frustro, não, eu me arrependo. Exemplo, educação com meus filhos. Quantas coisas eu poderia ter feito, quantas coisas não deveria ter feito. Então tudo isso foi meu coração que guiou. Sim. E aí tem o resultado. Qual é o resultado? Hoje você não encontra aquilo que você que esperava encontrar hoje, às vezes na sua família, porque você errou. E hoje eu pago um alto preço questão disto e eu me arrependo verdadeiramente porque eu sei que foi o meu coração que me levou a errar. Sim. Foi o meu coração que fez eu pecar. Se a gente fizesse uma lista, né, de frustrações que nós tivemos, tudo foi o nosso coração, nosso próprio coração. Tudo é o coração. E é impressionante que se não tem realmente a vontade de Deus, que vamos ser assim colocar de uma forma mais simples. Quando nós ouvimos o nosso coração, é simplesmente, na verdade, quando nós fazemos aquilo que o nosso coração quer, é totalmente do contrário da vontade de Deus. E ele sempre vai misturar, né? Trazendo uma verdade, cobrindo, né, a mentira e dizendo tá tudo bem, não tem problema. Mas no final é sempre pecado, né? Sempre propósito pecado. E isso que o senhor nos trouxe, pastor Neto, sobre o relacionamento. O grande problema também é que o coração, ele trabalha muito emocionalmente, né? Ele trabalha no emocional, né? Tudo é emoção. E aí a emoção nada mais é que a mentira. Totalmente algo que é passageiro, que é o prazer momentâneo do eu. Não tem nada da vontade de Deus ali. Existe um ponto muito sério de se pensar. Tudo na nossa vida é emoção porque nós temos esse coração. Sim. Deus nos fez assim. Sim. Tá? Mas de onde começa isso? Quando Adão escolheu o pecado, quando Eva escolheu o pecado, a natureza adâmica que a gente fala foi passado dali em diante. Então a gente diz que o pecado entrou no mundo. Dali para frente, todos os nossos corações já são assim. A palavra de Deus são contaminados. Adão não tinha esse coração. Sim. Ele tinha um coração puro. Quando ele pecou, ele morreu. A palavra de Deus diz que quando ele se comer, já sabe, vai morrer. Sim. E não existia morte na época. A morte é uma maldição do Senhor, por consequência de uma decisão ao pecado. A mesma coisa. Então Adão não precisava pecar, mas ele tinha o livre-arbítrio. Ele falou, deixa eu pecar. Infelizmente, ele escolheu o pecado. Aí entrou a morte, e hoje, por causa desse pecado, o nosso coração hoje é assim. Então vamos lá. O nosso coração é assim. O que eu devo fazer? Nunca ouça teu coração. E as emoções nossas, hoje elas são baseadas no nosso coração enganoso. Sim. E a gente aprendeu uma coisa, eu gostaria de compartilhar com os amados, que nós aprendemos a ser emocionais. Qual é o perigo que tem? Todo. Então, pastor, então eu não posso ser emocional? Não, você pode. Sim. O que você não pode fazer é tomar decisões baseado nas suas emoções. Porque, veja só, o que a gente aprende? Deus falou comigo, eu estou emocionado, então eu vou fazer isso. Olha só como a pessoa aprendeu a falar que Deus está falando com ela. Tem que chorar. Ela acha que eu tenho que chorar ou ela sentiu algo nas suas emoções. Sim. E não tem nada a ver com a emoção. Quer ver eu vou trazer um exemplo? Vamos lá. Deus olhou para Abraão e disse, Abraão, pega o seu filho, o seu único filho. Olha a frase que Deus usou com ele. Aquele que você tanto ama, leva lá em cima e ofereça ele para mim. Ou eu vou falar de uma forma traduzida. Pega o único filho, aquele que você tanto ama, vai lá e enfia a faca nele para mim. Mata ele, derrama o sangue dele por mim. Eu pergunto, qual foi a emoção de Abraão? Ai, que delícia, Senhor. Poxa, não sabia que eu sou privilegiado. Vou chorar. Não, ele poderia... vamos imaginar, que legal. Pô, vou fazer isso. Era emoção no lugar? Não. Era totalmente a obediência. A razão. O que acontece hoje? Nós somos guiados achando que Deus está falando no nosso coração assim. A pessoa está emocionada porque ela chorou. Então quer dizer, pastor, que eu não posso chorar se Deus falar comigo? Pode. A pergunta é, as suas decisões é baseada quando você está só chorando?
Não, Deus falou comigo porque eu tô sentindo, olha, eu tô sentindo. Amado, não tem nada a ver com emoção. Deus fala com a gente por intermédio da obediência, da sua palavra. Então Abraão foi lá, andou 3 dias com a cabeça, eu vou matar meu filho para sacrificar o Senhor. Quais eram as emoções dele? Nenhuma. E se ele levasse em consideração o coração dele? Jamais eu faria isso, porque foi Deus que me deu. Por que agora Deus quer matar? Então, se eu fosse pelo coração, eu jogaria essa matemática aí. Mas de repente não. Abraão, ele teve que ser isso. Outro exemplo, Deus olha para Noé e fala, eu quero que você faça um barco, porque vai chover. Nunca tinha chovido. Ai, que loucura. Então Deus quer que eu faça um barco. E aonde? Lá em cima, porque vai chover. Que loucura. Então, se fosse pelas suas emoções, você nunca vai fazer a vontade do Senhor. Todas as pessoas que são emocionadas, elas não concluem um projeto de Deus na vida dela. Por quê? Porque ela é baseada em suas emoções. Quer ver? Eu converso com algumas pessoas, ai, pastor, Deus falou assim comigo, agora eu tô fazendo isso. Ai, Deus me mostrou em sonho, agora eu tô fazendo aquilo. Cada hora tá num canto. E cada hora Deus fala com ela de um jeito. De cima a baixo. Não, não. Deus vai falar com você uma única vez. E ali você tem que obedecer. Sim. Senão, Deus é louco, então. É um caminho. É um caminho. Uma verdade. É uma verdade. Então, assim, as pessoas emocionadas, ela baseada assim, ai, Deus falou comigo por intermédio de uma profecia. Então só vai andar se Deus falar por profecia. Já é o coração. Não. Você o coração. Olha, por que Deus falou comigo hoje? Porque eu chorei. Olha como a pessoa ela considera que Deus falou com ela. Porque ela chorou. Ah, então tá. Então qual foi o sentimento que Jesus teve? Vai lá e sacrifica sua vida. Ai, deixa eu chorar aqui porque eu tô sentindo Deus. Não. Levanta e anda, meu amado. Então, as pessoas que são baseadas no coração, elas são emocionadas. E é por esse motivo que elas não conseguem ser... ela não tem uma cadência diante do Senhor. Sim. Porque uma hora ela tá aqui, outra hora ela tá lá. Uma hora Deus falou com ela, levanta. Uma hora Deus falou com ela, senta. Uma hora, deita. Calma assim, não é assim. Pode ser, pode ter certeza que o coração, ele traz esses pontos. Ah, não, hoje eu estou muito quebrantado, a palavra foi muito poderosa. Tem certeza? Então quer dizer que Deus só tem que falar com você se você se emocionar e chorar? E se Deus falar pra você, vai lá, renuncia aquele namoro? Aí não tô sentindo. Então não foi Deus. Por quê? Porque tocou na raiz do coração. Vai lá, renuncia esse emprego aí que tá te levando pro mau caminho. Não, esse aqui é meu sustento. Então agora não pode. Entende? Então assim, o coração não tá preparado para ouvir a palavra do Senhor. Por isso que a gente entende que o coração a gente chama de orgulhoso. O coração é orgulhoso, amado. Doente. Doente, ele é orgulhoso. Em outras traduções, quando a gente vai falar do coração doente, o coração ferido, na palavra, no real do sentido é um coração orgulhoso. Né? Então, tem que ser do jeito que eu quero, da forma que do jeito que eu quero. Ninguém tira isso do meu coração. Ponto. Aí vem aquela frase maligna. Faz o que está dentro do teu coração. E significando, ouça o teu coração e vai ver o seu fim. Meu pai. Pesado. Pastor Neto, muito obrigado. Amados, pessoal, nós queremos abrir aqui para as perguntas, agora neste momento. Aqueles que quiserem nos perguntar, ou se tiver alguma pergunta já, doutor Israel, teria alguma? Shalom, amados, boa noite, tudo bem? Amados, a palavra está sendo muito confrontadora, muito poderosa, né? Temos uma pergunta aqui, nossa amada Fernanda. E eu fiquei também com muitas perguntas. Por favor. Aí, a primeira que a gente faz tem aqui. Como podemos guardar o coração para não sermos corrompidos pelo aquilo que vemos e ouvimos todos os dias em uma sociedade cheia de engano, distrações e falsas verdades? Poderosíssimo. Muito obrigado pela pergunta. Uma pergunta muito interessante. Já vou responder no ato. Se você não tiver na sua mente, se você não tiver o convívio com a palavra de Deus, você vai declinar. Então vamos lá. Imagina que a pessoa vem me contar, por exemplo, você está no mundo, você está lá trabalhando, você está pegando o trem, você está não sei aonde, e você assiste tudo isso. Se você não se blindar com a palavra de Deus, você vai ser contaminado. Uma pessoa uma vez falou assim para mim, pastor, você viu, a pessoa falou tanta coisa ruim, tanto aquilo ali, eu só respondi, amado, se eu levar pro meu coração tudo que falam de mim, eu não vou sobreviver. Eu não deixo entrar no meu coração. Como é isso? Eu blindo meu coração. Mas o que é blindar? É você estar com a palavra de Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele protege seu coração. Baseado em quê? Na sua decisão. Se você quer saber da fofoca, o Espírito Santo vai sair. Então seu coração vai ficar aberto. Não, eu não quero saber dessa fofoca. Eu blindei.
Olha, pastor, estão falando isso. Não, não quero saber. Eu tô blindando. Né? Ou eu quero saber. Quando eu quero saber, significa que o teu coração já está te enganando. Então, automaticamente, eu não estou cuidando do meu coração. E se eu não estou cuidando do meu coração, eu vou receber aquilo que eu estou querendo ouvir. Então, como eu posso proteger o meu coração no mundo corrompido, já que o coração também é assim? Avacalhado. Totalmente. Então, você tem que fazer é, inclinar para a palavra de Deus e depender que o Espírito Santo te conduza. O Espírito Santo tem muitas coisas. Olha, isso que eu vou falar é muito sutil o que eu vou dizer. Várias vezes eu estava conversando com alguém, me perdoa falar isso, e o Espírito Santo falou assim, Neto, para de ouvir e vai embora. Várias vezes. E essa pessoa está falando, amém, amado, preciso ir. Porque o Espírito Santo fala assim, não te convém mais ouvir o que tem para falar, porque já foi direcionado. Levanta e vai embora. E eu fiz isso várias vezes. E eu não vou falar para a pessoa, olha, dá licença, o Espírito Santo está falando, pedindo para eu sair daqui porque a tua conversa não está me edificando. Não preciso falar. Várias vezes. Quantas vezes, eu vou falar uma coisa pior agora. Quantas vezes uma pessoa me ligou e eu não atendi o telefone dela? Porque ela estava carnal, ela não quer nada com Deus. Sim. Eu não vou inclinar meu ouvido para isso. Se contamina. Não vou. E a pessoa já foi direcionada. Você acha que eu vou ficar expondo meu coração? Eu sou um pastor. Eu tenho que ouvir todo mundo, mas eu também tenho que cuidar de mim. Sim. Então não é toda hora que eu vou sair ouvindo tudo que tem para me falar. Quando a pessoa vai trazer um assunto, eu falo, me permita dizer isso, esse assunto aí não é de hoje. Esse assunto morreu. Esse assunto já está enterrado. Ah, não, mas está doendo. Então você tem que perdoar para ser curado. Então eu não posso também ficar ouvindo, declinando meu ouvido, meu coração e tudo que se fala. É claro que eu estou falando de uma forma igreja, ministerial, mas vamos colocar no trabalho. Quando eu estava trabalhando na empresa, na Cirela, uns amigos meus me chamavam. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Não, obrigado. E aí quando eles se aproximavam de mim, eles tratavam de assuntos totalmente carnais. Mundano. E é com eles. Só que eu falei, e aí, Neto, você vai ficar dando crédito? Aí eu falava, loucura, hein? Loucura. Ó, pessoal, tô indo, tô fazendo, tô indo. Eu trocava o assunto. Porque a palavra de Deus diz, as más conversações corrompem os bons costumes. Se eu ouvir tudo o que eu acho que eu devo ouvir, eu vou me prejudicar. Então o Espírito Santo, ele vai lhe conduzir, para de ouvir isso. E vou falar pior, para de assistir isso. Coisa simples. Simples. Quer ver um exemplo? Eu gostava muito de guerra. Eu fiz o quartel, aquela coisa, então meu coração também era muito dessas coisas. Eu gostava muito das coisas de guerra, do filme de Segunda Guerra. Até aí tudo bem. Tava tudo bem. Tem algum mal assistir isso? Nada, nenhum problema. E documentário, eu gostava de assistir documentário. Mas chegou um tempo que eu comecei a ter prazer em ver as pessoas sendo mortas com bombas. O nível de engano do coração. E assim, foi uma coisa sutil. De repente eu estava assistindo uma cena de guerra. Porque essa guerra do Ucrânia e Estados Unidos, da Rússia. E eu fui ver, eu já estava naquele assunto, já estava assistindo. E de repente o meu Instagram só estava mostrando aquilo. E o Espírito Santo falou, é sério isso? Ou seja, eu fui ver, eu já estava lá dentro. Então coisas tão simples você inclina no teu coração e já era. Uma coisa simples poderia até mandar para o inferno, né? Já pensou eu enchendo o meu coração de malignidade? Que prazer é isso? Ou seja, o seu coração vai te enganando, é como se fosse assim, ó, isso é bom pra mim, não pare de assistir. Ele não vai falar, isso é bom, mal pro teu espírito. Ele vai falar, isso é bom pra mim, assista isso. Quantos de nós, amados, eu vou falar aqui, quantas pessoas hoje estão presas em seriados, em filmes, que estão enchendo o seu coração das influências malignas? E posso trazer um aqui, simples, videogame. Pronto. Eu era totalmente fissurado em videogame. No dia que o Espírito Santo me encontrou mesmo, ele fez perguntas, tipo assim, trazendo, e aí, agora, o que você vai fazer? Isso é verdade. Eu estava lá simplesmente jogando videogame, e isso eu já sabia do Evangelho Eterno. Eu já sabia da verdade. E aí eu estava lá, e aí começou a vir um ódio, que eu estava perdendo no jogo. Nossa! Olha só. Já vários problemas numa caixa só, num pacote só. Exatamente. Eu já tava começando a ficar nervoso, que eu tava perdendo. E aí, de repente, o Espírito Santo falou assim, você tá aí jogando videogame, se irritando, né? Ficando com raiva. E quantas pessoas estão agora, nesse momento, morrendo, que você poderia estar ganhando pra Jesus? Em outras palavras, você poderia estar se edificando. Né? Aí ele me trouxe outra ainda naquele mesmo momento. E o que isso daí tá te levando? Ao ódio? Que fruto tem da minha parte? E várias assim. Né? Fortes. Você acharia
pastor, que quando você não cuida seu coração, quando você não faz, não tem essa obediência, você acha que também está atrasando a bênção do Senhor? Ele tem projetos para todos nós. Ele tem o propósito para todos nós. Mas quando a gente está ouvindo o coração e não para o Senhor, estamos atrasando o propósito dele. Rapaz, que pergunta nível máximo. Posso falar uma coisa? Sim. Porque Deus não depende dele, Deus depende de ti. Né? Então vamos lá. Imagina que Deus tem um propósito para você. E já está escrito. Só que aí, Sim. olha pro teu coração, você anda para trás. Você acha mesmo que Deus vai confiar algo dele, assim, em alguém que não está se dedicando ao preparo? Ou seja, é uma pessoa oscilante, que só ouve o Sim. coração? Exemplo, olha coisa, cara, objetivo claro aqui. Deus vai te dar uma responsabilidade. Deus te dá um projeto, tá? E aí você ficou chateadinho, agora eu não vou mais. Simples assim você vai deixar o propósito do Senhor? Quantas pessoas eu ouvi? Não, agora eu não vou mais, agora eu não quero, sai, deixa pra lá. Porque ficou irritado. Por causa do coração. Por causa do coração. Feriu o coraçãozinho. Agora, quando Deus confiar em você, que você, independente de qualquer circunstância, você vai se manter fiel, pode ter certeza que o propósito do Senhor vai ser cumprido. Então hoje, me permita dizer essa frase, o que não aconteceu comigo em 43 anos, não, eu tô com 45, 43 anos. O que aconteceu comigo em 2 anos e meio, não aconteceu em toda a minha vida. Sim. E assim, todo dia tem que trazer uma renúncia. Né? Uma Então, cruz, né? quando mais você se rende, mais o propósito do Senhor é feito. Então, respondendo a sua pergunta, amado, sim, você pode atrasar o projeto do Senhor na sua vida. E o pior de se atrasar o projeto, o pior é o seguinte, imagina que Deus vai voltar daqui 10 dias. Jesus vai voltar daqui 10 dias, uma suposição. Então Jesus te deu 10 dias para você se preparar. E dentro desses 10 dias, 4 dias você fica no videogame, os outros 2 você fica andando na feira aí. Perdeu o propósito. Você já perdeu o time, você já não vai ter preparou tempo. muito. Vai chegar dia 10, Jesus vai voltar e o tempo que você tinha, perdeu. Então isso é sério. Sim. O propósito de Deus não foi feito Não foi feito. Não. pelo teu coração, né? É. E esse é o O grande detalhe. grande detalhe. E é impressionante falar disso que nós estamos entrando, né? Com as perguntas, porque muitas pessoas vão perder o arrebatamento, vão perder a vinda de Jesus, né? Por coisas lícitas, por coisas normais que estavam Sim. fazendo, vivendo a sua vida normalmente. Estavam num filme, estavam comendo com a família, ou Passeando. estavam passeando, estavam em um lugar, mas porque ouviu o coração. Então vamos assim colocar, o coração ele é totalmente inclinado para as coisas deste mundo e desesperado pelo pecado. Tem um ponto. A palavra de Deus diz assim, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Você não é obrigado a fazer nada disso. Não. Você não é obrigado a fazer isso. A seguir Jesus não é. Não é. Você não é obrigado a abandonar o que você ama. Você não é obrigado a deixar as coisas dos seus prazeres. Você não é obrigado a deixar o mundo. Você não é obrigado a desfazer esse relacionamento carnal. Você não é obrigado. Não é obrigado. Isso é interessante dizer. Sim. Porém, terá consequências. Então, renunciar a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, significa tudo que você ama e deseja, você tem que abandonar. Ah, não, pastor, não, isso eu não aceito. Não tem problema. Tem contas de Olha, é incrível isso, porque quando o Senhor me chamou, ele deixou sempre na mesa a seguinte opção, é com você. Ele não falou, vou te enfiar de raiva aqui. Não. Ele pode te tirar do pecado, ele faz o que for possível. Sim. Mas na hora de você decidir continuar uma vida com ele, ele não vai te forçar. Observa, na guerra que teve no céu, amado, entre os anjos e aqueles anjos que tinham sido contaminados por Lúcifer, por que Deus não interviu essa guerra lá no céu? Essa é uma terça parte. Por que Deus não interviu? Por que Deus esperou acabar tudo e depois? Porque Deus queria ver que eles manifestassem o seu coração. Sim. O que aconteceu com o Egito? O pessoal que Deus tirou do Egito, levando em sentido à terra prometida. Por que Deus não fez nada mais? Observa aqui, do Egito, da escravidão até a terra prometida, existia um caminho chamado deserto. Sim. Esse deserto nada mais é que para provar, mostrar como era o coração. Em outras palavras, você decide o que você vai querer. Então, Deus ele é muito neutro nesse ponto. Né? Ele permite você falar, olha, se você quer ouvir o seu coração, direito teu.
Você decide. Sincero. Muito, muito poderoso, amado. Na verdade, a gente às vezes fala, né? Eu quero viver no meu deserto. Mas a decisão tem que ser radical. Estamos achando viver um deserto, pode ser um deserto de anos. Um deserto de anos, mas a gente viveu todo esse tempo enganado. Porque as decisões têm que ser desse jeito, ou é branco ou é preto. Né? Ou você está no mundo ou você está com Deus. E às vezes estamos achando, não, eu quero viver no meu deserto para ver como está meu coração. Não, a gente só tem que obedecer. E essa parte é muito importante, porque às vezes, só pensando no meu deserto, deixando um tempo maior, não estamos querendo ouvir o que Deus quer falar. E estamos deixando de ouvir ao Senhor para ouvir o coração, que é totalmente enganoso, achando que está certo. Esse é o ponto que a gente chega na conclusão. O caos que estamos vivendo hoje. Hoje, se você observar, a palavra do Senhor Deus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é multiplicar a iniquidade? O pecado no coração. O que é iniquidade? Um pecado no teu coração. Olha só, por se multiplicar esse pecado aqui dentro, o amor se esfria. Homens serão amantes de si mesmos, presunçosos, enganadores, avarentos, soberbos, mais amantes do prazeres do que amigos de Deus. A nossa iniquidade, ela tende a aumentar. Cada vez que eu ouço o meu coração, essa iniquidade sobe. Ela aumenta. E é um pecado tão terrível ao ponto de que ele é um engano. Ele não é algo assim, eu sei e tá tudo bem. Porque é um pecado interno. Você não tá vendo. Você não tá vendo com seus olhos. Então, você pode estar na igreja, você pode. Que nem Jesus falou, vocês me honram com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso que é o terrível, né? Que quantas vezes eu fui pra igreja, eu fui pra casa de Deus e meu coração tava já querendo ir embora, estava totalmente focado nas coisas desse mundo, mas ainda assim eu levantava a mão, né? E totalmente orgulhoso, totalmente soberbo, achando que eu estava adorando a Deus, mas... Então esse assunto do coração, amados, é muito, muito sério. E nós temos que trazer mais coisas, porque eu sei que quem está nos assistindo, se a pessoa estiver vivendo qualquer coisa daquilo que nós estamos compartilhando, já pode mudar o destino da eternidade dela. Olha, e esse é o objetivo, né? Vai ser muito bom esses dias que nós estivemos falando sobre esse assunto, porque a gente vai falar, se assim for, puder, nós temos um tema muito legal para encaixar com isso, que vai fazer todo sentido. Esse próximo tema, quando for dito, vai fazer assim, ó, as escamas dos olhos vão cair, nós vamos conseguir olhar no espelho e vai falar: Senhor, meu Deus, todo esse tempo eu estava enganado. Melhor descobrir isso hoje, que ainda há tempo para se arrepender e ter uma vida com o Senhor, do que ser pego de surpresa naquele grande dia. Totalmente. Amados, poderiam vocês dar umas recomendações para aquelas pessoas que estão começando, digamos, querem ouvir ao Senhor e deixar ouvir o coração? Que recomendações poderiam vocês dar para aqueles que estão iniciando esse caminhar? Porque para nós, acho que seria muito mais assim, a gente tem que obedecer e ponto. Mas para aquelas que estão querendo iniciar e não sabem por onde começar esse processo, esse tratamento com o Senhor, que recomendações vocês poderiam dar para eles? Posso responder? Por favor, aí depois eu gostaria de também compartilhar. Assim, particularmente, entendendo a minha caminhada com Jesus, né? Aquilo que o Amado fez a pergunta mesmo. Entendendo que nós temos que, primeiramente, analisar como está o nosso coração. E entendendo que nós não somos capazes de compreendê-lo, somente o Espírito Santo pode nos mostrar de fato. Tem um versículo que diz assim: examinem-se a si mesmo e provem-se para ver se vocês estão na fé. Então, a partir do momento que eu sei onde está o meu erro,
que eu sei onde é que está o meu gap, vamos assim dizer, que está me tirando da presença de Deus, que o Espírito Santo já me mostrou. Eu começo por aí. Um exemplo. Muitas vezes a gente quer ficar procurando, caçando onde que está aquilo que nós precisamos abandonar. Só que às vezes Deus já mostrou para nós. Então temos que começar por onde que nós já sabemos. Porque às vezes são essas coisas que a nossa carne e o nosso coração está nos enganando, dizendo assim: não faz isso não porque você ama. Não larga isso porque você ama isso daí. Isso é um prazer, não larga isso, não abandona isso. E é exatamente nesse ponto que nós devemos ser radicais, porque temos que colocar na balança que Jesus está voltando e nós temos uma salvação que está sendo colocada na mesa. Então é importante entendermos isso, que aquilo que verdadeiramente sabemos, como nós já somos. Um exemplo. Eu era muito, muito soberbo, muito arrogante. Eu era uma pessoa que respondia, tipo assim, que nem você nos trouxe, pastor Neto. Com indiretas. Indiretas, assim, pra matar qualquer pessoa que estava na minha frente. Por quê? Porque o nosso coração é assim, orgulhoso, quer sair acima de todo mundo. E quando o Espírito Santo me revelou isso na hora, eu tentei começar a me moldar à imagem de Jesus. Porque o que diz na palavra de Deus? Aprenda, o que Jesus falou, na verdade, para todos? Aprendam comigo que sou manso e humilde de coração. Então, entendendo a minha conduta, analisando, na verdade, a minha conduta no dia a dia, como que o meu coração já fica, quais os pensamentos que o meu coração traz quando alguém, vamos lá, zomba de mim, ou me coloca lá embaixo, ou me humilha. É nesse momento que eu tenho que reconhecer e falar: opa, eu tenho que mudar o meu jeito. Porque a gente tem que sempre, que nem a gente trouxe aqui, colocar a verdade. Uma coisa é a forma que eu penso, como eu devo responder. Outra coisa é como Jesus quer que eu responda. Então eu acho que, para simplificar, eu acho que é isso. Fazendo uma autoanálise de si mesmo e, através do Espírito Santo, aquilo que ele já te revelou, você se colocar em prova mesmo. Porque o Amado nos diz que Deus levou o povo no deserto justamente para colocá-los em prova. Porque se eles não fossem colocados em prova, não teria, vamos assim dizer, como ver qual seria a decisão deles. Então Deus colocou eles ali para justamente ver qual seria a decisão deles. E é justamente isso que Deus vai fazer conosco, né? Respondendo a pergunta, eu vou fazer o que eu vou compartilhar o que Davi dizia. Olha aqui, ó. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Salmos 139, 23 e 24. A minha resposta seria a que o salmista está ensinando. A resposta que eu gosto de fazer é: Senhor, vê se há em mim. Senhor, mostra-me o que eu não enxergo. Mostra-me o que eu não conheço. Vê onde está o caminho mau. O que está em oculto. Mostra, porque eu não vou saber. Então a resposta que eu traria é: busca o Senhor. Senhor, onde eu estou errando? Senhor, isso que está no meu coração vem de ti. Senhor, esse caminho que eu vou decidir, isso aqui. Porque olha só, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração. Só Deus conhece o nosso coração. Eu não conheço o meu coração. Eu não conheço. Aí diz: prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E aí o resultado dele foi: e por favor, guia-me pelo caminho da eternidade. Poderoso. É isso. Entender que o Espírito Santo é o único que nos convence. Que nós estamos falando tudo isso e muitos vão dizer do contrário. Vão falar: não acho que é bem assim. Não é bem assim. Mas somente o Espírito Santo pode realmente nos convencer de fato que está no oculto. E Davi, não só nesses salmos, ele fala assim, também em outros, né? Revela os meus pecados ocultos, o que eu não vejo. Porque uma coisa é eu me arrepender dos que eu vejo. Agora, isso que estão ocultos, que eu não vejo. E isso é o detalhe, né? Amados, temos mais uma pergunta que fez nossa amada Hilária.
assim, vejo muitas pessoas indo para a igreja para buscar a prosperidade, buscando melhoras aqui na terra, e quando mencionam o Evangelho eterno, acham que não tem nada a ver. O que eu faço, pastor, para ajudar eles? Olha, a palavra de Deus diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Hoje, muitos vão se apostatar da fé, né? Então, essas pessoas, e por não aceitar o evangelho, eles vão ter coceira nos ouvidos. E aí, eles vão buscar mestres para si mesmos. A gente tem que entender que uma grande parte vai perder a salvação. Eu não quero julgar ninguém, eu estou falando o que diz a Bíblia. É verdade. Então isso significa que nem todo mundo vai ouvir essa mensagem. Se essa pessoa não quer ouvir essa mensagem, a culpa não é tua. O que você pode fazer? Nada. Porque a palavra de Deus diz que muitos vão se apostatar. É como se eu falasse, não, mas todo mundo tem que ser salvo. Mas eu estou contra a palavra de Deus. A gente tem que se esforçar. A gente tem que ajudar as pessoas a entender. Mas se ela não acredita, se ela não crê, se ela não quer, o que nós vamos fazer? Imagina, eu quero ajudar uma pessoa que ela não quer ser ajudada. Eu vou tornar inimigo dela. Porque ela não quer. Olha, quantas pessoas passaram pelas nossas vidas? Um monte. Já pensou se eu fosse chorar porque elas decidiram o pecado? Eu ia viver mal. A gente pode ajudar, a gente não pode desistir. Falando agora de nós nunca vamos desistir de ninguém. Mas nós também não vamos ficar decepcionados porque a pessoa não quer, né? E virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E tendo coceira nos ouvidos, vão começar por aí buscar a ouvir aquilo que o seu coração deseja ouvir. Nós não podemos fazer nada. Não deixa de pregar. Nunca desista da pessoa, mas não se decepcione. Sim. Agora, posso só com uma outra dentro dessa mesma pergunta? Olha esse versículo, Tiago 4,3, que diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Tá aí a resposta, porque muitas coisas Deus não responde. Porque o objetivo é só, venha a nós, meu prazer, a minha vontade, viver aquilo que eu quero, etc. Muito obrigado pela pergunta. Pastor Neto, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma honra estarmos aqui nessa pergunta. Essa pergunta foi muito boa, essa última. Tem mais alguma pergunta? Foram todas. E, se assim dizer, realmente, de fato, nós não devemos desistir e ter misericórdia mesmo e entender o Evangelho Eterno. Porque o Evangelho Eterno, ele é um evangelho que realmente veio para separar, como o pastor Neto disse, o falso do verdadeiro. Então, se você já sabe a diferença do falso evangelho pro verdadeiro, então você já pode levar essa mensagem para aquela pessoa. Para que sim, uma oportunidade, ela abrir o coração para a voz do Espírito Santo, ela possa ser alcançada, né? Porque muitos de nós estávamos nesse engano. E, vamos assim dizer, não tinha chance para nós. Mas assim, Jesus teve misericórdia da nossa vida. Então, pelo um ponto também é pensável que nós não devemos desistir de forma alguma e, como a amada nos disse, entender também que Jesus falou, são poucos que vão entrar. As minhas orações é que Deus tenha misericórdia de nós, porque a probabilidade de errar é muito grande. E que Deus tenha misericórdia de nós, Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que a graça nos ajude, né? Estamos sempre pedindo, e eu quero pedir também, clamar aqui, que os amados orem por nós, orem por todos, porque a gente sabe que a qualquer momento, por um vacilo simples, a gente pode perder a nossa salvação. E eu encorajo a todos que busquem ao Senhor, decline, guarde seu coração, evite as coisas do mundo e foque verdadeiramente em ouvir a palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade. Que agradeço. Muito obrigado. Pastor Neto, uma honra. Muito obrigado. Muito Ainda obrigado vamos a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Destrinchar um pouco mais esse assunto. Não podemos parar por aqui, mas eu gostaria de mostrar para todos os nossos próximos episódios. Estou mostrando já.
Teremos aqui com o Bispo Paulo o seriado Uma Geração que Não Conhece a Deus. Teremos com o evangelista Rafael Porto ainda a continuação O Pecado Sexual. Aqui também teremos o nosso evangelista Rony trazendo o seriado do Apocalipse. Teremos o nosso pastor Wellington trazendo o seriado Possuído de Compaixão. Esses daqui são os próximos temas que nós vamos ter. Muito obrigado a todos que nos assistiram. Foi um seriado, vamos assim dizer, uma parte do seriado que mostrou para nós claramente como é o nosso próprio coração. Vamos assim dizer, de uma forma que nós devemos buscar mais no Espírito Santo para saber quanto que é o nosso coração de malignidade, de profundidade, enganoso quanto ele é, né? Então entendemos um pouquinho de como funciona o nosso coração e ficamos aqui, deixamos o convite também para dia 16 desse mês, do mês de agosto, teremos o tema da apostasia com o Bispo João Rafael. Não perca e assista, porque essa última pergunta é referente também a este tema. Será dia 16/8 neste mês. Não perca. Vai cair também no domingo. Esperamos vocês da próxima. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Shalom, né? Que a gente fala shalom aqui, a paz do Senhor em hebraico. Deus abençoe a todos. Shalom, Deus abençoe. Muito obrigado.